Então, conforme nós combinamos, né, na última aula, essa aula número 2 e a aula número 3 vão ser destinadas à parte prática, né, do nosso curso de introdução ao Supermap Desktop. E essa aula 2 vai ser a prática na análise espacial 2D, em que nós vamos fazer algumas análises de alguns dados que nós vamos importar para o Supermap e a partir dessas informações que nós conseguimos obter, nós vamos produzir um mapa, né, que além, né, do próprio mapa, teremos alguns detalhes a mais, né? Então, eu vou mostrar para vocês como é que faz todo o procedimento, né? Desde a importação dos dados até o processamento deles, a criação de um mapa e também a montagem da nossa folha de impressão. O Beguel já colocou aí no chat a lista de presença, né, dessa primeira aula, dessa segunda aula, né? Então, ao longo da aula, aí, quando vocês tiverem um tempinho, podem preencher também. Lembrando que a presença é pré-requisito para conseguir o certificado do curso, né? Boa Então, tarde. boa tarde, Boa professora. tarde a todos. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, graças a Deus, na medida do Amém. possível. Amém. Obrigada. Conforme eu estava explicando, Graciete, é Sim, Graciete, né? sim, sim. Essa aula, a segunda aula e a terceira aula vão ser, conforme a gente combinou, destinadas à parte prática, né? E nessa aula número 2, nós vamos concentrar na parte de análise espacial 2D, em que nós vamos passar desde a parte de importação dos dados no Supermap, processamento desses dados, a produção de um mapa e também a elaboração de uma folha de impressão, né, desse mapa. Então, o que eu planejei para essa aula foi o seguinte, né? O objetivo é a produção de um layout de impressão contendo um mapa, diagramas e algumas informações referentes a esse mapa, né? Como, por exemplo, o datum que a gente está utilizando, a escala, também o título, enfim, algumas informações importantes. Vamos elaborar também alguns diagramas dentro do próprio Supermap para acompanhar esse mapa, né, e colocar tudo isso dentro de um layout, tentar fazer, né, de maneira que seja bem visível e também bastante informativo. O exemplo que eu vou trazer para vocês é um exemplo bem simples, né, que são os acidentes de trânsito no Distrito Federal em 2019. Nós vamos pegar os dados disponibilizados pelo Detran dos acidentes que ocorreram no DF em 2019. Vamos identificar em qual região administrativa, né, eles ocorreram e vamos montar um mapa que vai indicar quais que foram, né, os, as regiões administrativas do DF que tiveram maior número de casos de acidente de trânsito em 2019. E também vamos montar alguns diagramas, né, especificamente um sobre os dias da semana que tiveram maior número de ocorrência e os tipos de acidente mais comuns que ocorreram. Esse exemplo que eu peguei é bastante simples, não sei nem se tem muita aplicação, talvez para uma análise preliminar, para, por exemplo, determinar quais dias da semana precisa ter um pouco mais de fiscalização, né, nas vias da cidade, também quais que são os tipos de acidente que ocorrem, né, pode ser uma informação importante para elaborar ações educativas, né, para tentar conscientizar os motoristas da cidade e também identificar quais que são os locais, né, que acontecem acidentes de trânsito com maior frequência. Então, eu vou começar aqui agora, sair da apresentação do slide aqui. Só... Beleza, então, o primeiro passo que a gente tem dentro do nosso trabalho é justamente encontrar os dados que a gente precisa. Na semana passada, eu mostrei para vocês
o site do Geoportal, né? Aí, no caso existem várias fontes de dados, né? Como, por exemplo, o próprio site do IBGE. Às vezes vocês mesmos têm algum dado que possa ser utilizado dentro do Supermap, né? Para a produção depois do projeto prático de vocês. Mas no caso aqui desse exemplo, eu inclusive vou passar esses links para vocês, se vocês quiserem refazer o, o, que eu praticar aqui nessa aula. As informações que a gente vai precisar são os dados das regiões administrativas, né, os limites dessas regiões administrativas do Distrito Federal, que a gente vai encontrar no Geoportal do DF. Vocês vão clicar nesse símbolo aqui dessas camadas e vocês vão ter vários tipos de dados, né, que a gente pode fazer o download ou então fazer o linkar no Supermap via link WMS, né? Na verdade, link OGC, né, que a gente costuma chamar. E o que a gente precisa são as das regiões administrativas, e aí eu vou clicar aqui nesses 3 pontinhos aqui e fazer o download. Pronto, já terminou de baixar. Os outros dados que a gente precisa são os dados do DETRAN, do número de acidentes, né, que aconteceram em 2019. Eu acho que no site aqui do Geoportal tem, mas somente via link WMS, né, que para nós, eu testei aqui no Supermap e eu não consegui fazer a edição, né, desses pontos, né, eu precisava fazer algumas análises e com esse link WMS eu não consegui. Mas o Detran do DF tem o próprio servidor deles, onde a gente pode encontrar esses dados, né? Então, tem aqui acidente de trânsito 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Os de 2020 e 2021 ainda não estão muito atualizados, né? Nem o de 2020. Então, para essa aula aqui, eu escolhi o de 2019. E aí, eu acho que melhor do que vocês tentarem refazer utilizando os dados de 2019, pode ser também tentar refazer com o de 2018 e 2017. Então, para a gente fazer o download, né, desses dados que a gente precisa, a gente clica aqui nessa bandeja aqui onde está escrito selecione um, e a gente vem aqui embaixo, em WFS, eu vou escolher a opção KML. Ele vai iniciar o download. Pode ser que no navegador de vocês aconteça isso também, né? Do navegador dizer que não é um arquivo seguro, mas na verdade eu acho que é um falso positivo, então vocês podem manter o arquivo e fazer o download. Vou tentar achar aqui os arquivos agora. E acho que eu já tenho eles baixados ali também na pasta que eu separei. Eu separei aqui uma pasta para as nossas aulas práticas. E o que eu geralmente costumo fazer quando eu vou trabalhar no Supermap é criar duas pastas, né? Uma para os dados processados, né, que vão ser os data sources e a workspace, e os dados originais, né, que na verdade eu já tenho aqui baixado os arquivos que eu preciso. E eu vou fazer o download vou fazer a extração, né, do arquivo que eu preciso. Então, vou extrair aqui, ele vai substituir todos e prontinho. E aqui no Supermap, eu já estou com ele aberto aqui também. Vou criar a minha workspace, né? Então, conforme a gente viu na última aula, para fazer isso... Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Tá, né? Ok. A gente vem aqui em Untitled Workspace, clica com o botão direito, Save Workspace As, clica no sinal, no desenho da pastinha e escolhe o local que a gente vai baixar, salvar o workspace. Vou colocar aqui dentro da pasta dados processados e vou salvar como práticas.
que vai ser a workspace que eu vou utilizar também para a aula número 3. Então, um dos data sources que eu vou criar aqui, vou clicar com o botão direito em cima de onde está escrito Data Sources, New File Data Source, vou selecionar a pasta Dados Processados e vou criar um data source chamado Aula 02. E aí, quando a gente for trabalhar na aula 3, né, eu vou criar um chamado Aula 03. E agora eu vou importar os arquivos que eu fiz o download, né, e aquele arquivo que eu extraí do meu computador. Então, vou clicar com o botão direito em cima de aula 2, import dataset, vou clicar aqui nesse símbolo de mais com uma folhinha no canto superior esquerdo, vou na pasta onde estão os dados que eu preciso, e aqui no caso, eu tenho que selecionar o arquivo shapefile, né, que é o arquivo das regiões administrativas, e o arquivo KML com os dados dos acidentes de trânsito de 2019. Aí eu estou com eles dois selecionados aqui. Eu vou renomear eles, né, porque quando a gente importa um arquivo, né, e o SuperMap vai salvar o dataset referente a ele não aceita espaços e também não aceita acentos, né, acentuação que a gente costuma utilizar normalmente. Então, esse primeiro eu vou renomear como acidentes underline 2019. Repare que quando a gente importa um KML, ele pede para a gente selecionar o tipo, né? CAD ou Simple Dataset. Porque a gente pode converter esse CAD para um dataset do tipo vetor, né? Então, vou selecionar essa opção Simple Dataset, que ele já vai identificar, né, e fazer a conversão correta desse arquivo. E no das regiões administrativas, tá normal. E vamos importar agora esses arquivos. Bem, aí a gente tem aqui, né, os arquivos dos acidentes. Ele salvou como um dataset do tipo .3D, né? Então é um ponto que tem as coordenadas x, y e z. Só que para eu produzir o mapa não precisa ser um ponto 3D, né? Eu preciso só do ponto 2D. Então eu vou converter esse dataset. E para isso eu venho aqui na aba Data, tem essa opção aqui Conversion, vou clicar nela. Aí tem todos os tipos de conversão, né, de datasets que eu posso fazer aqui no SuperMap. Nesse caso, eu quero um que seja referente a arquivos 2D e 3D, né? Então tá aqui 2D e 3D, e eu quero converter um ponto que é do tipo 3D para um ponto 2D, que é essa quarta opção aqui. E aqui tem os outros, né? Por exemplo, passar um ponto 2D para um ponto 3D, também linhas, regiões, né? Mas no caso aqui eu só quero mesmo ponto 3D para ponto 2D. Aí aqui em Result Dataset é o nome do arquivo que vai ser criado. Então vou deixar só acidentes 2019. Vou converter. Aí repare, né, a diferença do ponto 3D, né? Tem esse símbolozinho aqui de um pontinho embaixo, como se fosse uma grade, né, uma matriz. E aqui o do ponto 2D é só um ponto comum. Outra coisa que eu queria mostrar é a Attribute Table aqui dos dados das regiões administrativas, né? Aí para isso eu clico aqui com o botão direito em cima do dataset, venho em Browse Attribute Table. E reparem que aqui no nome em algumas linhas e algumas colunas, a acentuação ficou errada, né? Ele não identificou corretamente esses caracteres. Isso acontece porque o tipo de forma que esses arquivos são codificados, né? E para isso, para evitar quando acontecer esse tipo de coisa, vocês podem, vou até apagar aqui esse arquivo, porque eu vou importar ele novamente. Só que dessa vez, reparem o seguinte, nessa parte aqui de char set, né, que é o tipo de codificação desses arquivos, né, dos caracteres desses arquivos, tá como
ASCII2 default. Geralmente, o mais recomendado, né, caso você tenha algum problema, é o tipo TF8. Inclusive, se vocês forem prestar atenção aqui no KML que a gente importou, ele identificou o TF8, né? Então, ele não teve nenhum problema relativo a isso. Então, eu vou apagar ele e vou deixar só o das regiões administrativas e vou importar. Então, a parte de importar os arquivos, a gente já passou. Fizemos aí uma pequena correção, né, desses dados que a gente vai trabalhar. Mas também, quando a gente abre a attribute table desses dados, a gente vê que tem muita coisa que não vai ser relevante, né, para os nossos trabalhos. Né, algumas colunas aqui com informações que a gente não precisa. E para facilitar, né, esse nosso trabalho, eu acho interessante mostrar como é que é possível apagar esses dados, né, essas informações. Então, quando a gente abrir o attribute table de cada um desses datasets, vai surgir uma aba que antes não tinha, que é essa aba Attribute Table. E quando a gente clica em Attribute Structure, a gente vai ter... Era para aparecer aqui, né? Essa janela do lado direito aqui, com as propriedades do arquivo. E aqui a gente tem todas as colunas, né? Tem algumas que não aparecem aqui porque são colunas de sistema, né? Com alguns atributos que são essenciais, né, para o arquivo e aqui a gente não pode apagar, mas as outras a gente pode apagar. Primeiro eu vou fazer aqui as regiões administrativas, né? Que eu quero deixar só essa coluna RA, né? Que é o nome da região. Então eu vou selecionar o RA underline num RA, link, ST é área, ST lente. E para eu selecionar todos, né, de uma vez, eu clico primeiro no botão Ctrl do nosso teclado e eu vou clicando, né, nessas colunas que eu quero apagar. E aí tem esse desenho aqui de uma lata de lixo, né, que é o botão Delete, e eu vou deletar. E aí vai sobrar, né, só o nome da região administrativa aqui, de respectivo de cada polígono. E no caso dos pontos 3D, clico aqui em Attribute Structure de novo, e aí vamos ter mais colunas ainda, né, para a gente apagar. Vou selecionar essa Name, Description, Orientation, escala em X, vou deletar, escala em Y, Z, Link File, sempre segurando, né, o botão Ctrl do teclado para selecionar mais de uma ao mesmo tempo. Vou selecionar o ano, porque a gente já sabe que é 2019, data, e aí o dia, né, que é o dia da semana que aconteceu o acidente, né? Então vou selecionar, vou apagar todos esses também. Vou selecionar agora o endereço, fatalidade, ID, jurisdição, vou apagar e vou deixar a natureza, né, do acidente, que é o tipo de acidente que aconteceu. E os outros também eu vou selecionar e vou apagar. Veículo, via, vítima fatal, vítima ferido e Z. Só que tem aqui também uma coluna já com os dados das regiões administrativas, né? Da região onde ocorreu esse acidente. Só que esses dados aqui dessas regiões administrativas dessa tabela são inconsistentes com a dessa das regiões administrativas, né? Tem algumas que estão com nome diferente, tem algumas regiões que foi passada para outra, né? Está numa região administrativa onde na verdade não ocorreu. Então eu vou apagar essa coluna e aí para identificar onde ocorreu esse acidente, eu vou fazer uma análise espacial, né? Com esses dois dados para identificar onde é que realmente ocorreu esse acidente. Só que antes disso,
eu preciso verificar também se esses dois dados que eu vou trabalhar estão no mesmo sistema de coordenadas. Por quê? Porque se eles não estiverem no mesmo sistema de coordenadas, eu não vou conseguir fazer essas análises. Eu até consigo, né, colocar eles em um mesmo mapa, né, que nem eu vou mostrar aqui para vocês, mas antes eu vou fechar aqui essas janelas e vou clicar com o botão direito nas duas, né? Eu aperto o botão Ctrl para eu poder selecionar as duas e clico com o botão direito e coloco para adicionar em um novo mapa. Aqui eu aperto Yes, né, que ele está pedindo aqui para apertar, e vai ter essa mensagem aqui em relação ao sistema de coordenadas. Ele está falando que o sistema de coordenada dos dados que a gente tem é inconsistente, ou seja, eles têm sistema de coordenadas diferente. Mas ele ainda assim consegue, né, colocar eles nesse mesmo mapa. Basta você clicar aqui em Sim. Vejam que ele coloca corretamente, né, no local onde deve ser esses dados. Porém, como eles têm sistema de coordenadas diferentes, a gente não vai conseguir fazer as análises que a gente quer. Então, para isso, eu preciso converter o sistema de coordenadas de um dos dados para ser igual ao do outro, né? E para isso, o que eu posso conferir aqui primeiro? Quando eu clico nesse aqui no dataset que eu quero descobrir o sistema de coordenadas, como é que eu faço para descobrir qual que é o sistema? Aqui desse lado direito, eu vou em Coordinate e aqui eu vou ter as informações do sistema de coordenadas que ele está utilizando. Os das regiões administrativas está utilizando o SIRGAS 2000, né, que é o sistema padrão aqui utilizado no Brasil, né? Já o dos acidentes em 2019, ele utiliza o WGS 84. Então, eu vou converter os dados do acidente de 2019 para o mesmo sistema das regiões administrativas. E eu tenho duas opções para fazer isso. Lá na aba Data, eu posso clicar, não, na aba Data não, na aba Start. Eu venho aqui em Projection Transformation e clico na segunda opção, Dataset Projection Transformation. Ele vai abrir essa janela aqui. A segunda opção é justamente no dado que eu quero fazer a mudança do sistema de coordenadas, ainda que nessa opção Coordinate, eu seleciono esse último botão aqui, né, com essas duas setas, né, que é a opção Projection Transformation. E vai abrir a mesma janela. Aí vocês verificam, né, que aqui do lado esquerdo dessa janela vai ter o sistema de coordenadas no qual esse dataset está configurado. E aqui do lado direito, em Target Coordinate System, é o sistema que a gente vai fazer a conversão, né? Eu quero converter para o mesmo das regiões administrativas. Eu posso, então, selecionar qualquer sistema de coordenadas clicando aqui nessa primeira opção e depois em More, e aí vão ter vários sistemas de coordenadas aqui para eu escolher. Só que até eu achar, né, qual que é o SIRGAS 2000 aqui, se é que vai ter ele, né, porque não sei se o pessoal lá da China costuma utilizar muito o SIRGAS, eu suspeito que não. Uma outra opção é eu simplesmente copiar do outro dataset que já tem sistema, né, que é essa segunda opção aqui, Copy Coordinate System. Aí aqui eu vou copiar do dataset, né, que está da aula 02, dentro do data source da aula 02, e é o regiões administrativas, né, que é essa segunda opção aqui, né, em From Dataset, clica na setinha, vai abrir todos os datasets que tem dentro do aula 02, e eu vou selecionar regiões administrativas. Clicar em OK, e agora também a gente pode renomear, né, esse dataset. Vou colocar aqui acidentes 2019 SIRGAS e fazer a conversão. Aí eu vou fazer só um teste aqui e vou pegar esses dados e vou jogar aqui para o mapa, né? Eu clico com o botão direito e arrasto. Yes. E pronto, né?
de fato, né, foi convertido corretamente. Só que eu vou agora fechar esse mapa aqui, porque eu não vou utilizar ele ainda. Qual que era o objetivo aqui do nosso trabalho? A gente quer produzir um mapa, né, que tenha o total de acidentes em cada região administrativa. Então, para isso, qual que vai ser o procedimento? Eu vou clicar aqui nesse botão, com o botão direito em cima do dataset dos acidentes 2019 SIRGAS. Vou clicar para colocar em um novo mapa. Vou colocar aqui as regiões administrativas também. Vou passar aqui para baixo, né? E agora, o que eu vou fazer é vir aqui na aba Spatial Analysis. Vou depois em Vector Analysis, Overlay Analysis. E aqui tem alguns dados, né? Algumas informações, alguns tipos de análise que eu posso fazer com esses dois dados. Source Dataset é o dado que vai ser modificado, né? Que no caso é o dataset dos acidentes. Já em Overlay Dataset, o dado no qual eu vou utilizar para modificar o outro, né? Que no caso são os das regiões administrativas. E qual que vai ser o tipo de análise que eu vou fazer? Vai ser o de Intersect. Por quê? O programa vai verificar, né, em qual região aquele ponto vai estar interceptando, né, dentro do mapa. Só que eu não quero simplesmente fazer essa análise, né? Eu preciso também configurar aqui em Set Fields quais que vão ser os campos, né, que esse novo dataset que vai ser criado, ele vai ter. Então, o resultado vai ser um dataset com os pontos onde ocorreram os acidentes, né? Em que para isso vai ser importante eu ter aqui os dados do dia e da natureza, né? O tipo de acidente, né? Que está aqui em Source Fields. E do outro dataset, que é o das regiões administrativas, eu vou precisar do nome, né, da região onde ocorreu esse acidente. Então, eu vou marcar aqui essa coluna, essa caixinha aqui do field RA. E vou clicar em OK. E aqui em Result Settings, né, que é o resultado dessa análise, eu vou salvar o dataset como acidentes 2019 RA, né? E vou clicar em OK. E ele vai fazer essa análise. Eu vou clicar aqui com o botão direito em Browser Attribute Table. E aqui a gente pode ver, né, que foi adicionada uma nova coluna, identificando, né, qual foi a região que aconteceu esse acidente. Agora eu vou voltar lá no mapa, vou adicionar esse novo dataset, só para mostrar aqui para vocês que realmente, né, por exemplo, eu cliquei nesse ponto aqui desse acidente, que aconteceu, segundo a tabela, na região de Planaltina. Se eu clicar aqui nessa região, realmente a gente consegue conferir que é a região de Planaltina. Já esse outro aqui aconteceu em Sobradinho, a gente clica no polígono, né, e realmente ocorreu na região de Sobradinho. Então, a análise que a gente precisava fazer já foi feita, né? Só que agora a gente precisa contabilizar quantos acidentes ocorreram em cada região. E para isso, eu vou abrir aqui a Attribute Table desses acidentes, né, novamente. Acho que nem precisava ter fechado. E aqui vai abrir novamente essa aba Attribute Table. E eu vou vir aqui nesse símbolozinho aqui, que quando eu passo o mouse por cima, aparece a opção Summarize Field. E eu vou agrupar esses pontos, né, que com a opção Group By, quando eu clico com o botão esquerdo, vai selecionar qual que vai ser, como é que eu vou agrupar esses dados. Eu vou agrupar eles por região administrativa, né? Então vou marcar a opção RA. E aqui em Summarize Field, eu não quero fazer nenhuma operação dessa parte aqui, então vou só clicar
um desses campos quaisquer aqui, e aqui em Statistic Type, né, ele quer saber se eu vou gerar algum tipo de estatística sobre esse campo SM User ID. Mas eu não quero, então eu vou clicar com o botão direito e vou desmarcar a opção que estava marcada antes, que é a opção Max. E aí, agora é só clicar em OK. Antes eu vou colocar aqui, mudar aqui o nome do dataset de acidentes RA Statistics para acidentes RA, 2019 RA total. Clicar em OK. E aí ele gera uma attribute table, né? Só uma tabelinha que ele gerou. E aqui a gente consegue ver, né, o total de acidentes que ocorreu em cada uma dessas regiões administrativas. Aí aqui nesse campo Statistic Count, eu clico com o botão direito, sorte descende, né? Essa opção aqui, sorte descende, né? Vai organizar de maneira decrescente. E eu consigo ver, né, que as regiões onde ocorreram o maior número de acidentes foram no plano piloto, Ceilândia e Taguatinga. Só que esses dados que a gente gerou aqui agora, eles estão apenas em uma tabela. Eu preciso adicionar eles nesse dataset das regiões administrativas. E para isso, eu vou vir aqui na aba Data, e em Data Processing, eu vou clicar nessa setinha aqui embaixo, vai abrir opções, e eu vou utilizar a opção Append Column. Então, essa opção eu utilizo para adicionar uma coluna dentro de um dataset, né, dentro dos atributos de um dataset, mas essa coluna não vai vir de qualquer lugar, ela vai vir de outro dataset que eu tenho aqui na minha workspace. No caso, o que eu vou querer modificar é o das regiões administrativas, né? E de onde é que vai vir esses dados? Vai vir daquela tabela que a gente criou, acidentes 2019 RA total. E aí, nessa opção Join Field, vai ser qual que a coluna, né, qual que é o campo que vai ser utilizado para fazer essa associação de um dataset com o do outro, que vai ser a coluna RA. Repara que ele aqui embaixo ele já identifica, né, esse campo para fazer essa associação. E aqui qual que vai ser a coluna que eu vou adicionar? Vai ser a coluna Statistic Count, né, que tem a contagem de acidentes em cada região administrativa. Eu vou clicar em OK, já fez aqui o procedimento, vou fechar aqui, né, esse Task Manager, e aqui quando eu volto lá no mapa, já aparece aqui, né, a contagem com o número de acidentes em cada região, né? Então, por exemplo, plano piloto, 984, né, como a gente viu, tinha sido realmente a região com maior número de acidentes. Então, a primeira parte do nosso trabalho, eu acho que já foi bem sucedida, né? Alguma dúvida em relação a essa parte do processamento dos dados, antes que a gente siga para a montagem do mapa? Se tiverem alguma dúvida, pode passar para o BGL, que ele está acompanhando o chat e vai passar para mim. Então, como eu falei, agora é a parte onde nós vamos começar a produzir, né, o nosso mapa. Vou fechar esse outro attribute table aqui, deixar só esse mapa. Eu vou retirar esses pontos, né, aqui do Layer Manager, né, então vou clicar com o botão direito em cada um, clicar em Delete, porque eu vou querer só os dados, vou querer só o dataset aqui das regiões, né, porque ele tem todas as informações que eu preciso por enquanto, né, que é a contagem total de acidentes, né. E eu também vou clicar com o botão direito e vou aqui em Rename, eu vou colocar região, né, que é o nome aqui dessa layer, dessa camada. É sempre bom a gente fazer, né, esse procedimento, porque quando a gente monta um mapa e depois a gente joga ele dentro de um layout, quando a gente pretende colocar, por exemplo, uma legenda desse mapa,
ele vai fazer essa legenda baseado nos nomes que a gente colocar de cada camada dentro desse mapa. Depois disso, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Layer Style, e vou deixar ele em branco. Então, para isso, eu vou vou clicar nessa opção aqui, Null, que é o estilo de preenchimento de cada região. Então, ela vai ficar em branco, porque eu quero deixar só a linha do limite, né, dessas regiões. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. E para isso, eu vou também, aqui embaixo em Line, eu vou mudar a cor da linha, né? Eu vou colocar uma cor preta, né, para ficar um pouco mais destacado. Só que como é que a gente vai fazer um mapa que vai identificar qual que quais são as regiões com maior quantidade de acidentes nesse ano de 2019, né, que a gente está trabalhando aqui. Vou clicar aqui novamente na layer região que eu criei, vou clicar com o botão direito e vou selecionar a opção Create Thematic Map. Então, vou criar um mapa temático, né, que vai ser uma nova layer aqui dentro desse mapa, baseado nos dados dessa camada região. O tipo de mapa temático que eu vou querer é um mapa Ranges, né, Ranges mapa, que é um mapa para a gente analisar a distribuição, né, da quantidade, né, de acidentes que aconteceram em cada região. Vou utilizar a opção Default e vou clicar em OK. E aqui a gente já, né, começa a ver como é que está ficando o nosso mapa. Aí aqui do lado direito já vai abrir essa janela Thematic Mapping, que tem, né, as configurações de como é que vai ser visualizada essas informações. Antes disso, eu vou passar ela para essa layer aqui do mapa temático, eu vou passar para baixo, né? Para quê? Para dar um destaque maior naquelas linhas dos limites de cada região. E vou renomear, né, o nosso mapa temático. Vou colocar aqui mapa temático. E reparem também que ele já identificou aqui em Expression o campo Statistic Count, né? E já com ele, nesse campo aqui que tem a quantidade de acidentes que aconteceu em cada região, ele produziu esse mapa temático. Aqui em Method, eu posso configurar qual que é o tipo de intervalo que ele vai fazer, né, essa distribuição dessas informações. Pode ser um intervalo que seja igual, né? Então cada intervalo que vai ser associado com cada cor ele vai ser igual. Pode ser um intervalo manual, né? Você escrever qual que é o valor desses intervalos. Pode ser um intervalo de uma raiz quadrada, logaritmo, etc. Eu vou deixar equal, vou diminuir aqui, né, são 10, né, eu vou colocar 5. Aqui eu vou colocar 1, né, que é a precisão, né, porque a gente está trabalhando só com valores inteiros. Acho que aqui eu vou mudar para manual. Não, equal, né, deixar assim, deixar desse jeito mesmo. E aqui, em Color Scheme, eu vou mudar, né, o esquema de cores. Vou colocar um vermelho, né, já que a gente está tratando de algo negativo, né. Vou deixar aqui vermelho. Então, as regiões que têm a cor vermelha mais forte, mais predominante, são aqueles onde ocorreram o maior número de acidentes de trânsito, né, que são essas 3 regiões aqui. Se eu não me engano, aqui é Ceilândia, Taguatinga e Plano Piloto. Ou Ceilândia é esse daqui, não sei. Não sei que o Plano Piloto é esse. Então, vou voltar aqui no meu mapa temático. Deixar selecionado aqui. E aqui em Range, eu vou configurar novamente. Vou deixar 200, 400, 600
800 e máximo. E aqui do lado direito, a gente tem essa coluna title, que é o título que vai aparecer na legenda do nosso layout, quando a gente adicionar esse mapa. Então, a gente pode clicar com o botão direito e editar também. Então, vou colocar total menor do que 200, trocar o X por total, né? Total ele é maior ou igual a 200 e menor que 400. Total aqui também. Total. E esse último aqui, o total, ele tem que ser só maior do que 800, né? Então, acho que o nosso mapa está quase pronto. Só falta uma coisa, ajustar a escala, né? E a escala desse mapa que a gente está produzindo aparece aqui embaixo em Scale. A gente pode... Essa escala vai alterando conforme a gente dá o zoom ou não. A gente pode escolher algum valor que já tenha aqui, né? Por exemplo, 1 para 500 mil. Acho que fica um pouco apertado aqui para o nosso mapa. Mas se a gente clicar com o botão direito, a gente pode fazer essa alteração manual. Eu vou mudar então de 1 para 525 mil. Aí ele já fica um pouco mais visível, né? Então, o nosso mapa ele já está produzido, né? Falta um detalhe desse mapa aqui antes da gente jogar ele no layout, que é a identificação de cada região administrativa. Então, para isso, eu vou clicar aqui no botão direito do mouse em cima de região. Vou novamente em mapa temático, né? Create Thematic Map. Vou selecionar a opção Label Map. E aqui a gente tem alguns estilos, né, de mapa temático do tipo legenda, né, de tipo texto, que a gente pode adicionar. O que eu vou recomendar aqui é esse Uniform Label for Administrative Region. Vou clicar agora em OK. Ele vai dar essa mensagem aqui que não identificou a expressão, né? O que é a expressão? Quando a gente vem aqui em Properties, Expression é o campo que ele vai pegar o nome de cada região. Não tem esse campo name, mas a gente pode configurar um novo campo, que é o campo RA, e ele vai colocar, né, o nome de cada região. Além disso, quando a gente vem aqui em Styles, a gente pode alterar em Alignment, a gente pode alterar onde que está cada legenda, né, de cada texto desse daqui. Deixar aqui em Center. A gente pode alterar o tamanho da fonte. Aqui em fonte a gente pode mudar a fonte, né, do texto. E aqui, eu acho que sobre essa parte é isso. Shape, né, aqui em Background Settings. A gente pode colocar também um fundo, né, em cada um desses textos. A gente pode deixar em default que é sem nenhum fundo para esse texto. Ou pode colocar, por exemplo, retângulo, né, que é uma legenda com um retângulo atrás. Vou deixar esse daqui então. E agora nós terminamos de produzir o nosso mapa, né, que vai ser adicionado em um layout daqui a pouco. E antes disso a gente tem que salvar esse mapa, né? Então vou clicar aqui para fechar. E aí, nessa mensagem aqui, ele está perguntando se a gente quer salvar o mapa, né? Então eu vou clicar em sim e vou salvar como acidentes _ 2019 e vou clicar em OK. Pronto, tá aqui o nosso mapa, né? Acidentes 2019. Só que antes de ir lá para o layout, tem mais algumas informações que a gente precisa produzir para colocar dentro do layout, que são os diagramas com a identificação de quais que são os tipos mais comuns de acidentes e os dias da semana, né? Distribuição da quantidade de acidentes por cada dia da semana. Então, para isso a gente vem aqui em diagramas, clica com o botão direito, Diagrams Types, né, que são os tipos de diagrama que a gente vai produzir.
Eu vou produzir para os dias da semana um diagrama do tipo coluna e para os tipos de acidentes, eu não sei se eu utilizo um de barra ou um de coluna também. Vou utilizar o de barra. Então, vou fazer aqui um diagrama do tipo barra. Eles pede agora qual que é o dataset que a gente vai utilizar para fazer esse diagrama. Vou utilizar aqui acidentes Sirgas, né, que tem todos os acidentes que ocorreram no Distrito Federal. Clicar em OK. E aqui do lado direito, abre essa janela aqui com as informações dos diagramas. Vou vir aqui em Parameter Settings. E aqui em Group Field, Group Field 1, vou selecionar qual que é o campo que tem as informações que eu quero montar esse diagrama, né? Que é o da natureza, né? Que é o tipo de acidente que aconteceu. Aí ele já, né, começa já aparece aqui, né, o nosso diagrama todo montado. Eu posso alterar o esquema de cor deles, né? Se bem que aqui ele só está configurando uma cor. E aqui em Style Settings, né, que é o mais importante aqui para configurar esse diagrama. Aqui em Style, a gente pode mudar qual que é o estilo, né, visual aqui dessas barras desse diagrama. Vou deixar aqui, sei lá, esse camaleão aqui. E a gente tem que alterar também as legendas desse diagrama, né? O título eu vou colocar total de acidentes por tipo. Em font size eu vou modificar, né, o tamanho da fonte. Vou colocar 22. E aqui, X-Axis Settings, é o do eixo X. Só que aí no caso o eixo X é o que está vertical aqui, né, que é o da natureza. Eu vou substituir Caption por tipo. E vou colocar tamanho 18. O eixo Y, né, que na verdade é o que está horizontal, tá count, eu vou colocar total. E vou modificar o tamanho da fonte para 18. E vou voltar aqui em Parameter Settings, só para desativar essa opção aqui, Display Legends, né, que é responsável por aparecer aqui a legenda, né, do diagrama. Mas como todos estão com a mesma cor, eu acho que não precisa de legenda, né? E o próximo passo é exportar esse diagrama como uma imagem, porque na hora que a gente for colocar ele como um layout, a gente vai colocar ele como uma imagem. Então, por isso eu vou clicar em Export, nessa opção Export to Picture. Vou modificar aqui o tamanho para 1000 por 699, né, que é o tamanho em pixels da imagem que vai ser salva. Vou selecionar aqui a pasta dados processados e vou colocar acidentes underline tipo. Clicar em salvar e depois clicar em OK. E vou salvar também esse diagrama, né, caso eu queira modificar ele depois. Vou clicar aqui em Save, clicar em OK e vou fechar. Aqui eu vou renomear ele para acidentes tipo, underline tipo. E agora eu vou criar o outro diagrama, né, que é o de colunas. Novamente eu vou escolher o dataset acidentes 2019 underline Sirgas, clicar em OK. E o grupo que eu vou escolher agora é o dia, né? E aqui já monta o nosso diagrama. Vou tirar aqui a legenda também. Em Style Settings, eu vou selecionar o mesmo estilo que eu selecionei do outro, né, o camaleão. E o título vai ser, né, tá, de acidente por dia da semana. O tamanho da fonte vai ser 22. O eixo X, que agora sim é o horizontal, que é o do dia. Então, vou colocar aqui dia da semana. Vai ter tamanho
da fonte 18. Count é o total. Vai ter também tamanho 18. E também vou salvar como uma imagem, né? 1000 por 699. Eu vou selecionar aqui a mesma pasta, né, que vai ser essa pasta dos dados processados. Acidentes, dia, e salvar. E salvar também, né, o nosso diagrama, né? Acidentes, dia. A parte dos diagramas também terminou, e agora a gente pode montar o nosso layout. Antes de montar esse layout, tem alguma dúvida? Algum questionamento? Alguma coisa? Se vocês quiserem, podem mandar para o Beguer que ele passa para mim. E agora, para criar o nosso layout, a gente vem aqui na opção Layout, clica com o botão direito e New Layout. A gente tem alguns modelos aqui de layout, né, que o Supermap traz para a gente, alguns templates, mas eu vou montar um do zero aqui, né, não vou utilizar nenhum desses modelos, então eu vou clicar aqui na opção Blank Template. O Pedro não, é o Neto. Neto. Oi. Esses layouts aí, por exemplo, se eu quiser usar um layout desses aí, ele já me dá, né? Sim, quer ver? Vou até mostrar aqui para você. Mostra. Se eu quiser Tá cortando o seu áudio. utilizar Oi. já Seu... Melhorou, Neto? O áudio? Melhorou, é porque estava cortando. Repete a pergunta? Não, eu acho, não é bem uma pergunta, era uma sugestão para você mostrar primeiro um layout do layout existente aí no Supermap e depois fazer outro criando um layout, entendeu? Ah, sim. Tá. Tá. Era só isso. Vou criar um layout aqui que já tem padronizado, né? Esse single map que é o mais simples. Vou pegar esse outro aqui que parece que está mais bonitinho. Esse diagrama 3 aqui. Aí ele já pede para a gente colocar aqui em map, a gente identificar qual que é o mapa que a gente quer fazer esse diagrama. E aqui em overview é o zoom que a gente daria, né, no mapa aqui. Então a gente teria que ter um outro mapa com um zoom maior, né, de toda a região, né, desse mapa que a gente estava produzindo, né. No caso, eu não fiz isso, né, porque não tinha uma região específica que a gente estava trabalhando, né, a gente queria todos. Então, só vou clicar aqui em Create, e ele já vai gerar, né, o nosso mapa. Aqui em Double Click to Modify the Name, né, o título do nosso mapa. A gente clica 2 vezes com o botão esquerdo. E a gente pode alterar o texto, né? Aí a gente clica aqui em Text, a gente pode modificar tanto aqui direto no layout ou digitar aqui nessa caixinha de texto. Então, vou colocar acidentes de trânsito no Distrito Federal, 2019. E aí eu clico com o botão esquerdo do lado de fora do layout para eu poder não ficar com nada selecionado aqui. Aí eu posso clicar com o botão esquerdo novamente aqui nesse texto e utilizar aqui o mouse ou então a setinha para poder modificar o local, né, desse texto. Aí vai conforme, né, a criatividade de cada um para
começar a montar o layout, né? Ele tem aqui também uma rosa 200, né, para identificar onde que está o norte. Aqui do lado direito é onde eu colocaria, né, o mapa onde que tem o zoom, né, de uma região específica. Mas eu vou simplesmente selecionar e deletar também o texto que estava aqui, porque eu não estou utilizando isso. Aqui seria a área onde eu colocaria um dos diagramas, né? Eu também optaria por deletar esse texto que está aqui também. Se vocês repararem aqui no meio, também tem a opção Double Click to Add Your Map. Na verdade, é uma legenda, né, que está mostrando onde eu colocaria cada coisa e o que eu preciso fazer para colocar cada elemento desse mapa. Mas o mapa já foi selecionado, né? Então, tá aqui. Aqui embaixo tem Legend Area, né? E foi aqui que é assim que a gente começa a trabalhar com um layout pré-existente. Só que assim, com base nesses dados que eu tenho, esse layout aqui não vai servir muito, porque eu quero adicionar 2 diagramas, né? E se vocês lembrarem onde estava aqui o outro diagrama, ele estava cortando um pouco do mapa, né? Então não tem muito espaço para eu colocar 2 diagramas aqui, né? Já não dá para colocar um direito, imagina 2, porque ele fica cortando aqui. E ainda tem a legenda, tem também outras informações como o nome do autor, o datum que eu utilizei, a fonte dos dados, né? Então, não vou utilizar esse layout, né? Mas o procedimento, né, para vocês utilizarem um desses layouts padrão é esse daqui. E aí o restante, né, que eu tenho para falar sobre os layouts, eu acho que dá para fazer naquele outro layout que está em branco, né, que a gente vai começar a produzir. Então, Graciete, essa explicação que eu dei aqui sanou suas dúvidas? Professora? Sim, Sim, né? era isso, sim, era isso que eu queria. Outra coisa também que talvez depois você possa falar para a gente, você está me escutando direitinho? Sim, estou escutando, perfeito. É que, por exemplo, a questão da legenda. Eu tenho uma certa dificuldade, você sabe, eu sou professora de urbanismo, de projeto de urbanismo, e eu tenho uma certa dificuldade que o pessoal coloca norte de cabeça para baixo, norte para o lado, norte para o outro. E eu sempre digo para os alunos que uma planta de urbanismo ela tem que sempre estar com o norte para cima. Então, é muito importante você assim frisar isso sempre, sabe, nos cursos, Sim, porque o povo aqui gira norte sim, e eu sempre digo para eles, olha, o norte ele não sai do lugar, o que sai do lugar são as coisas, mas o norte sim, continua ali, né? No, sim, no Distrito Federal, como nós temos uma carta já georreferenciada em coordenadas UTM, quando qualquer mapa que você recebe, ele já vem com o norte já sim, para cima, não temos esse problema, mas aqui em Roraima tem esse problema de interpretação, porque nós ficamos muitos anos sem um professor específico de urbanismo no curso, entende? sim, Então, e também os professores de projeto, eles não atentam para essa questão do norte, enfim. sim, São várias variáveis, né? Várias sim, coisas. sim, Mas eu tomo para mim, né, a responsabilidade. E também outra coisa que eu queria, não sei como é que vocês vão fazer, se vocês vão falar, mas seria com relação à legenda, sabe? Eu acho muito importante qualquer mapa, qualquer carta, qualquer tabela, o que você faz, ter as informações das fontes primárias, de quem é que está fazendo, quem é o sim. autor.
Sim, a né? gente, aqui eu separei, né, algumas informações básicas para a gente colocar, né? Nome do autor, o Tá, datum que a gente está tá. utilizando, a escala, a legenda. Tem aqui o norte Isso, também do que a gente vai colocar. isso, Vou colocar isso. uma grid aqui também, né, com as coordenadas, né, dessa região aqui. Sim, pode ser que tudo isso que eu esteja falando, né, seja assim redundante, Não, mas mas é também muito é importante. para tornar também a aula um pouco mais assim, para não ficar é muito chato a gente quando a gente está dando aula, ninguém tem dúvida, ninguém tem, né? Então você fica ali sozinho, então é uma forma Sim, só de dinamizar não, e tranquilo. quebrar o gelo para outras pessoas também, Sim, outros alunos aí que estejam. Hoje a sim. nossa audiência está um pouco é, É reduzida, né? sacrificar reduzida, porque está tendo a, 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 a apresentação dos calouros. Hoje Ah, é a entendi. apresentação dos calouros, e eu não quis desmarcar com você, não quis desmarcar com ninguém, porque a gente precisa, apesar dos desafios, a gente tem que avançar, né? Como a Sim, gente está fazendo um curso, está sendo gravado, vamos seguir em frente, né? sim. Então, mas eu quero só justificar o pessoal que não veio por conta disso, tá Não, certo? tudo Hoje bem, começam tranquilo. as aulas, os calouros Aham, estão vindo, sim. então é isso, tá bom? Ok, Mas tá bom. estamos aqui, Tá tá? bom. Obrigado, viu, professor? Nada, obrigada, Neto, você. Então, dando sequência aqui, é, esse aqui é a nosso layout, né? Nossa página de impressão. Ela, por enquanto, está toda em branco. E onde tem essas linhas, né, essas grades aqui, desse layout, é, tudo que está contido aqui dentro é o que vai ser, é a área onde nós podemos colocar qualquer coisa. O que a gente colocar, que ficar sobrando, que ficar aqui para fora, vai ser cortado na impressão. Então, eu particularmente gosto de fazer da seguinte forma. Aqui em margens, eu venho em Custom Margins, né, para fazer customizar essas margens e zerar tudo, porque dessa forma eu tenho toda a página de impressão liberada aqui para eu fazer o meu trabalho. E aqui em Type, né, o tipo de folha que eu estou utilizando para desenhar esse layout, vou deixar como A4, mas tem outros aqui, como por exemplo A3, né, tem outros também, né, que são, acho que mais utilizados lá na Ásia, e eu posso selecionar aqui também qual que é a orientação desse papel, né? Vou colocar horizontal, né? Eu acho que pelo formato ali do vamos dizer assim, da região, né, do DF é um pouco mais intuitivo se eu colocar tudo na horizontal. Eu posso também selecionar um tamanho customizado, né, de, dessa folha. Mas eu vou utilizar o A4, né, deixar como horizontal e clicar em OK. Aí agora reparem, né, que toda a minha folha está disponível para trabalhar. Eu posso fazer aquela parte da orientação da folha do layout aqui também, né? Clicando em Orientation, né? Que fica na aba Layouts, que é uma aba que abre quando a gente começa a trabalhar com o layout. E seleciona, né? Portrait, que é na vertical, né? E horizontal, que é, enfim, na horizontal. Então, vamos começar a adicionar aqui as informações que a gente quer nesse mapa, né? Nesse layout. O primeiro objeto que a gente tem que colocar é o próprio mapa, né, que a gente está trabalhando. Então, a gente vem aqui em Object Operations, vem em Mapas, Maps, né? Eu vou selecionar a opção retângulo e vou selecionar qual que é a região onde eu quero colocar o meu mapa. O que eu planejei aqui para esse mapa é que ele vai ficar mais ou menos dessa distância aqui. Sim, ficou bem posicionado. E aqui do lado, aqui, vou colocar um pouquinho mais para cima. E aqui embaixo eu vou colocar os diagramas
E aqui do lado eu vou colocar as informações como a legenda, né? E as outras informações, né, os outros dados do meu mapa. Eu posso também clicar novamente nesse mapa e alterar aqui, puxar ele um pouquinho mais, né? E alterar, né, qual que é o tamanho aqui dessa folha do mapa. E ele vai seguir aquela mesma escala que eu tinha configurado, né? Próxima informação que eu quero colocar são a grid, né, que eu preciso colocar aqui desse mapa. Então, para isso, eu vou clicar aqui com o botão esquerdo em cima desse mapa. Aí, aqui do lado direito, tem... Aqui, ó, reparem que tem a escala aqui, né, que eu selecionei, que eu configurei lá atrás. E aqui em Map Grid, eu vou clicar nesse símbolozinho de mais para adicionar essa grade. O que eu gosto mais de trabalhar é esse Black Vertical Label, né? E aqui ele vai selecionar as configurações da grid que a gente quer colocar. Essa opção Rows e Columns é a quantidade de marcações, né, das coordenadas que a gente vai colocar tanto na horizontal quanto na vertical. Rows seria na horizontal, eu acho, ou seria, não, columns é na horizontal e rows é na vertical. Eu vou colocar 4 e 5, né? Aqui ele já identifica qual que é o sistema de coordenadas do mapa. E eu vou clicar em OK. Então, aqui tem... Na verdade, ficou 3 e 5. Né? Ah, não, tem uma aqui embaixo também. E ele faz, né? Monta aqui a grid. Só que acho que eu vou apagar ela e vou fazer outra. 5, 5. Acho que fica melhor. Eu não quero nessas linhas cortando aqui o meu mapa, então eu vou clicar aqui novamente no mapa, vai abrir de novo aqui do lado direito esse Map Grid, e em Grid Style eu vou clicar com o botão direito, né, nessa gradezinha aqui, e em Grid Type tá a opção Solid Line, né, que são linhas sólidas que estão compondo essa grade. E eu vou mudar para None, né, então vai modificar aqui o estilo de grade, né, não vai ter nada configurando essa grade. Vou selecionar o mapa de novo e vou jogar só um pouquinho mais para a direita, para não ficar tão apertado aqui. Vou selecionar de novo o mapa, e agora aqui em Map Grid, eu vou clicar na opção Label Style, né, que é essa letrinha A. 2 vezes com o botão esquerdo, vai abrir essa janelinha aqui do lado esquerdo, e aqui em horizontal eu vou deixar do jeito que está, middle, mas o vertical eu vou mudar para top, né, para erguer um pouquinho mais esses valores que estão aqui do lado direito, né, para alinhar eles melhor, para não ficar nada sobrando ali. Eu posso mudar também o tamanho da fonte, né, dessas marcações aqui da grid, né, das coordenadas. Acho que vou deixar do jeito que está. E acho que a parte da grid é isso. Neto, desculpa Oi? atrapalhar, é só uma pergunta. Esse formato das coordenadas que está aparecendo aí, você pode aproximar, pedindo, por favor. Sim. Tem como mudar esse padrão desse formato? Vai conforme o sistema de coordenadas que está utilizando lá no mapa, né? Vai ser sempre graus, minutos e segundos, né? Se você estiver Eu utilizando aqui... tô vendo um símbolozinho aí é uma separação, né? Tipo um símbolozinho que dá de entender. Isso. Parece Eu acho que é o negativo, menos, eu acho que eu acho é que é negativo. formato, porque tem menos 23, menos 41. Sim, E eu outra acho que coisa, é eu queria saber se tem como a gente colocar um intervalo fixo, por exemplo, 5 um intervalo minutos, fixo. isso, um Deixa eu grau. ver aqui. Tem, aqui eu acho que é horizontal.
Não, acho que não vai ter, não. Você fala um intervalo, né? Não, não vai Isso, ter. Eu um posso mudar, por intervalo. exemplo, para metros, né? Então, mudar para metros ou então aumentar a quantidade de intervalos, né? Que é alterando a configuração de rows e de columns. Mas eu acho que um valor específico não vai ter, não. Posso tentar descobrir isso depois e te responder, mas eu suspeito que realmente não tem. Tá, ok, obrigada. Né? E aí, quando eu mudo aqui para metros, eu tenho a opção de selecionar outros sistemas, né? Mas eu vou deixar como do jeito que estava mesmo, né? Porque, enfim, acho que é melhor daquele jeito que estava, né? E eu vou precisar mudar aqui de novo também. Acho que aumentou uma. Deixa eu ver aqui. Right. Pronto. Tá aqui as informações que eu precisava. Então, dando sequência aqui, né? Acho que a parte da grid a gente já conseguiu. Acho que eu vou fazer aqui de novo. Eu acho que deu um pequeno erro ali. Deixar 5, 5. Nome e... Tá. Então tá aqui o nosso mapa já começando a ser, nosso layout começando a ser desenvolvido. Como eu falei, o próximo passo agora é colocar aqueles diagramas, né, que eu produzi, e eu salvei eles como uma imagem. Então eu vou clicar aqui em Image, vou selecionar uma região que eu quero colocar eles, né, eu quero colocar eles aqui embaixo do mapa. E aí, né, essa parte do layout vai conforme, né, a criatividade de cada um e as informações que você quer colocar, né? A forma que você acha que vai ficar melhor distribuído. Eu vou colocar aqui as informações dos acidentes por cada dia da semana. Vou marcar essa opção aqui, Keep Original Size, né, que ele vai manter o tamanho original da imagem. Eu vou clicar em OK. Ficou um pouco grande. Vou tentar diminuir aqui o tamanho do mapa. É só da caixinha do mapa, na verdade, né? O mapa em si não vai mudar a escala dele, não. É só mesmo para liberar um pouquinho mais de espaço aqui para eu colocar o diagrama. E diminuir um pouquinho só o tamanho do diagrama. Acho que agora tá ok. Vai ficar um pouquinho apertado mesmo, pessoal, mas eu acho que não tem problema não. O outro diagrama que eu quero colocar é o dos acidentes por tipo de acidente, né? Então tá aqui os dois diagramas que eu queria colocar. Eu posso também fazer um preview aqui, né, de como é que tá ficando o layout. Se eu vim aqui na aba Layout, Export e Print, Export to Picture, né, eu quero ver como é que vai ficar esse arquivo. Vou selecionar aqui a área de trabalho, Layout Image é o nome do arquivo que vai ser gerado. E aqui em resolução, eu vou aumentar para 300 dpi, né, que é uma resolução que geralmente produz um arquivo relativamente leve, mas com uma qualidade um pouco maior. Deixa eu ver como é que está ficando o layout do nosso mapa, se não tem nada cortando e se a qualidade tá boa. Tá ficando
Interessante. Então tá aqui com qualidade boa, acho que tá bem visível, né? Os diagramas também, talvez pudesse ser um pouquinho maior, mas eu acho que o tamanho aqui já está bem apertado. Então, é isso. Vou voltar aqui no Supermap. Agora eu vou colocar o norte, né, a indicação do norte aqui nesse mapa. Vou clicar então aqui no mapa, vou em Object Operations, Norte Arrow, e vou selecionar onde eu quero colocar esse norte. Tem aqui esse desenho. Eu posso trocar esse desenho aqui do lado direito em Style, né? Eu clico nessa setinha e eu seleciono, por exemplo, um outro desenho que eu queira. Aí aqui nessas indicações, né, nesses pontinhos verdes, eu posso clicar e alterar o tamanho. Vou deixar um pouco grande. Vou botar um pouco melhor agora. Agora eu vou colocar uma legenda desse mapa, né? Então, sempre que eu for adicionar qualquer objeto relativo às informações do mapa, eu preciso clicar no mapa e vir aqui em Object Operations e selecionar o que eu quiser adicionar. Vou colocar então uma legenda. Eu preciso desenhar qual que é o espaço onde eu quero colocar essa legenda. Aí já apareceu aqui, né? Essa legenda. Aí eu clico na legenda e aí eu posso editar a legenda em si. Aqui em Legend Title, né? Aqui em cima é o título da legenda. Eu vou colocar legenda. E aqui quais são os campos que eu quero que apareça nessa legenda? Eu quero que apareça só a indicação dessas cores, né? Desses intervalos que eu configurei. Então, posso vir aqui em item e aqui no final em item, visibility, para tirar, né? O que eu não quero. Então, ter só esses valores aqui. São só 4 valores, né, que eu deixei. Tá um pouco grande aqui. Eu vou deixar uma coluna. Vou aumentar um pouco mais aqui o tamanho dessa legenda. Agora vou dar uma diminuída, né, para encaixar aqui. Nesse espaço que eu reservei aqui para a legenda. E aqui quando eu tenho a legenda selecionada, aqui do lado direito eu posso selecionar também a configuração desses textos que eu tenho aqui dentro da legenda, né? Então, por exemplo, Legend Title, né? Quando eu clico aqui do lado direito, eu posso alterar qual que é a fonte, qual que é o tamanho da fonte, né? Que é a fonte, e aqui em Font Height também a altura da fonte, Font Size é o tamanho da fonte, Font Effects, né? Posso colocar em itálico, posso colocar com uma linha, posso colocar underline, posso colocar com uma linha externa, posso colocar também sombreado, mas enfim, eu vou deixar só em negrito mesmo. E o mesmo eu posso fazer, né, com o estilo do texto, né, da legenda. Posso mudar aqui, colocar os efeitos que eu quiser. E também o subitem, né? Mas eu vou deixar do jeito que estava mesmo.
Vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui da legenda. E agora eu vou colocar as informações referentes ao mapa, né? Então, são informações de texto, né? Então, eu vou clicar aqui nesse objeto text aqui, né? Vou clicar onde eu quero digitar esse texto. Vou colocar aqui. E agora eu começo a digitar, né? Por exemplo, autor Sebastião Neto. O datum que eu utilizei foi o Virgas 2000. Fonte dos dados foi o Detran DF. Neto, só uma Oi. pergunta. Tem como a gente fazer uma tabela lá no Excel e copiar e colar aí no layout? Se você produzir um diagrama, uma tabela e salvar como imagem, tem como você importar da mesma maneira que eu fiz com o diagrama aqui. Ah, tá. Obrigada. A escala eu posso... Para esse exemplo aqui, eu vou preferir colocar uma escala manual por conta do espaço, né? Aqui está esse texto, eu posso aumentar um pouquinho mais, né? Ou então eu posso, acho que é melhor, quando eu clico aqui com o texto, do lado direito aparecem algumas configurações que eu posso fazer desse texto, né? Então vou alterar aqui em text, vou alterar o tamanho da fonte. Eu deixei 9, 16, vou deixar 18. Não, 18 não deu não. 16. E aí agora eu posiciono um pouquinho melhor, né? E por fim eu vou colocar também uma imagem, aqui você pode colocar uma imagem qualquer, como por exemplo, se você tivesse, você falou de colocar, né, um diagrama, uma tabela que foi produzida no Excel, dessa forma, né? Clique em Image, seleciona, né, qual que é o lugar onde é que está esse arquivo, né? No caso do meu aqui, eu coloquei uma imagem com o logo da Geoespaço, né? Eu vou deixar aqui no meu layout. Só para identificar, né? E também está faltando uma informação que é o título do nosso mapa, né? Que para isso basta colocar uma nova camada de texto aqui. Vai ficar bem apertado, né? Acidentes de trânsito do Distrito Federal. 2019. Vou colocar aqui. Novamente, eu posso vir aqui em text e aumentar o tamanho do texto. Ficou bem apertadinho aqui, pessoal, mas acho que vou diminuir só um pouquinho dos diagramas e jogar o mapa um pouquinho para baixo. E como eu falei, essa parte dos mapas, né, vai de acordo com a criatividade, né, de cada um, com as informações que você quer produzir para esse layout, para esse mapa. Vou voltar lá no Supermap e agora vamos conferir o resultado final, né, desse nosso trabalho. A gente vem aqui em Layout, Export and Print, Export to Picture, seleciono o local onde a gente quer salvar, selecionar aqui o nome do arquivo, né, vou colocar Acidentes DF, resolução vou colocar como 300 dpi, vou clicar em OK e vai gerar o meu
Arquivo. E pronto, está finalizado o nosso mapa. Eu acho que eu posso jogar um pouquinho para baixo a indicação do norte. Eu acho que está cortando um pouquinho aqui. Mas eu acho que o objetivo final foi alcançado, né, com a produção desse layout de impressão, né, com base nesse mapa que a gente produziu. Né? E eu acho que para a aula de hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento? Eu tenho só mais uma perguntinha sobre o layout. Ok. Esses textos que estão aí nas, nas feições, ele é um campo do dataset, né? Tem Como como eu assim? arrastar esse nome Esse texto? da cidade? Ah, o nome de cada região, né? Isso. E ele foi de forma automática. Tem Sim. como eu arrastar ele, posicionar, fazer alguma coisa assim, tipo, É para melhor identificar aqui, né? e fazer uma posição mais manual. E Ah, aí eu vi sim. que foi automático, né? Automático, né? Não, não Porque tem como. É realmente no automático. arquivo a gente põe automático, Aham. mas tem como a gente Manual exportar também, né? isso. Uhum. Eu acho que é só automático aqui também. Lá no mapa também, deixa eu voltar lá. As opções que a gente tem aqui são aqui em Style, né? Tem um alinhamento, né, de cada um. Realmente a legenda de cada uma dessas regiões realmente não tem como ser manual, só automático. Ok, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Só finalizar aqui, mostrando aí. Agora sim, é o resultado final. Fiz mais algum ajuste da direção do norte, né? E para essa aula, só mais, eu coloquei aqui a legenda, né, a escala, como um texto, né? Eu posso fazer também ela automática, né, com alguns estilos diferentes. Quando eu clico aqui no mapa e venho em Object Operations, tem aqui a escala, né? Aí a gente marca onde a gente quer colocar essa escala. Era isso que eu ia perguntar, Neto. Sim, porque eu tinha, quando eu estava preparando a aula, eu vi que a questão do Sim, espaço aqui do layout era bem apertado, né? Aí eu preferi colocar é, como texto, mas tem essa outra opção aqui também. E é. aqui em Scale Properties tem os tipos de escala que a gente pode colocar, inclusive uma de texto, né? Também. Isso, isso. Mas aqui para esse exemplo eu preferi como texto, né? Sim. Por conta do espaço. Agora, Neto, eu tinha mais uma dúvida aí. Por exemplo, quando a gente vai criar um novo layout, Uhum. essa quadrícula ela já aparece? Quando a gente essa Quando a que está gente aqui vai no, criar um novo você fala layout. essa grid aqui atrás, Isso, a grid então atrás, ela é. aparece, né? Quer ver? Layout. Só que assim, ela não aparece em toda a folha, né? Aí aqui em margens, né? Eu consigo configurar as margens na opção Custom Margens. E aí eu coloco como 0, né? Foi o que eu Hum, fiz aqui agora, para hum, deixar, hum. né? Tudo disponível para editar. Porque Ah, essa tá. grid aqui é onde eu tenho que colocar todos os objetos. O que tiver fora Sim, dela vai ser cortado, né? exatamente, porque essa linha aí, esse L invertido aí nos cantos, a gente entende como linha de corte mesmo, né? Sim, sim, Quando a gente está trabalhando com outros programas, né? sim, Em design, esses programas sim, de edição de livros e tudo, sim, é onde justamente a gente corta, né?
Então, essa era a minha dúvida aí. Aí é que, por conta, né, da limitação do espaço e da quantidade de coisas que eu queria mostrar aqui, eu preferi tirar, né, Sim, sim. para conseguir colocar tudo que eu queria. E o resultado final, né, do nosso trabalho de hoje é esse layout. Não sei se ficou muito bonitinho, se ficou bem organizado, né, mas era isso que eu tinha preparado aqui para a aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, pelo menos um pouquinho. E qualquer dúvida que vocês tiverem podem tirar aqui ainda também ou durante a semana.